Bora falar sobre o Corinthians. Mateuzinho foi alvo de duas propostas do exterior, uma delas da Premier League. O Corinthians confirmou os interesses, mas assegurou que não vende o lateral direito, que havia sido comprado do Flamengo 2 temporadas atrás, negócio na oportunidade de 21 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Mateuzinho também não faz força para deixar o timão. Ele é corintiano assumido e está super satisfeito com sua atual realidade. Na semana passada, por exemplo, foi do Mateuzinho passe para o Vitinho, que garantiu a presença do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O time perdia para a Portuguesa por 1-0, 48 do segundo tempo, o jogo tinha apenas mais 3 minutos. O Mateuzinho dá uma fatiada da direita, o Vitinho se aproveita da falha do lateral, corta para dentro e faz o golaço do empate. Na decisão por pênaltis deu Corinthians. Dá para dizer que o Mateuzinho conseguiu superar todas as desconfianças, contrato até dezembro de 28. Mas, apesar de estar convencido de que o melhor para ele é ficar, o Mateuzinho cobra um reajuste salarial, até porque seus 250 mil reais mensais ficaram defasados diante de seu tamanho e também de salários bem mais altos. Estava contando, por exemplo, que o Labiat, jogador contratado com desconfiança, apenas por conta da indicação do Memphis Depay, chega para ganhar 400 mil mensais. Também informei que Lingard, atacante inglês, recém-contratado, o anúncio ainda nem aconteceu, terá direito a 605 mil reais mensais livres de impostos. O custo dele vai para mais de 900 mil por mês. Até por isso, Mateuzinho se entende no direito de exigir um reajuste salarial e ele deve vir muito em breve. Para de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo? O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento, não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação, para o seu próximo clube, tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Hora de notícia super importante, a bomba da quinta-feira. O Corinthians está perto de contratar Lingard, atacante inglês de 33 anos de idade, que teve mais de 200 partidas com a camisa do United, jogador de Copa do Mundo pela seleção inglesa. Ele estava livre no mercado desde o fim da temporada passada, quando deixou o FC Seul da Coreia. Foram 2 temporadas na Coreia, por lá 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Jogador mais um, sugerido por Memphis Depay, mas esse acima de qualquer suspeita. Currículo grande, que chega sem custos, contrato até o fim da temporada, salário dentro da nova realidade alvinegra. É o atacante de lado de campo que o Corinthians buscava há tanto tempo. Você vai lembrar de tentativas frustradas, por exemplo, com Júnior Santos e Rony. Dá para dizer que entre esses nomes e Lingard, Timão se deu bem. Jogador que foi alvo do Remo nos últimos dias, o Remo não conseguiu chegar a um acordo. Quando sugerido ao Corinthians, houve uma avaliação interna e todo mundo foi extremamente a favor. Lingard, que titular e em boa forma, vai ajudar bastante. O que você pensa sobre Lingard no Corinthians? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians foi condenado pela justiça mais uma vez, agora em processo movido pelo atacante Léo Natel. Você lembra dele? Passagem para lá de discreta pelo Corinthians, acabou que ele foi mais emprestado enquanto atleta do Timão do que jogando. Mas o grande ponto é que ele foi à Justiça do Trabalho para cobrar o não pagamento do fundo de garantia.
O Léo Natel conseguiu a condenação do Corinthians, o pedido inicial dele era de R$ 508 mil. Com juros e correção monetária, esse valor deve se tornar ainda maior, embora, cabe a ressalva, o Corinthians deve recorrer da decisão, adiando a definição do caso. Corinthians que tem conseguido aos pouquinhos evitar que mais atletas entrem na justiça, mas a verdade é que o que foi deixado de legado por Mário Gobi, por André Sanches, por Duílio Monteiro Alves e Roberto de Andrade, além de Augusto Melo, é algo que certamente atrapalha o dia a dia da atual gestão alvinegra. O que você pensa sobre o Léo Natel no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians vai pagar um salário bem menor a um ex-jogador do Manchester United do que gasta, por exemplo, com Yuri Alberto. Descobri que Jesse Lingard, que disputou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção inglesa, chega no Timão para faturar 100 mil euros livres de impostos por mês. Ele vai ganhar algo na casa dos 606 mil reais mensais, com toda a tributação que ficará sob responsabilidade do Corinthians, o custo vai girar na casa dos 900 mil mês. Vale a lembrança de que Yuri Alberto ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. Nem vou falar do Memphis Depay, cujo custo fica na casa dos 6 milhões mês. O contrato do Lingard com o Corinthians se encerra em dezembro, são 10 meses de contrato, com a possibilidade de prorrogação, caso algumas metas sejam batidas. Jogador que atuou nas 2 últimas temporadas no futebol sul-coreano, por lá arrebentou. Quero contar ainda que a primeira pedida do Lingard nas tratativas com o Corinthians giraram na casa dos 800 mil mês. Marcelo Paz conseguiu fazer com que ele reduzisse sua pedida em 200 mil mensais. Expectativa é de que ele chegue na próxima semana a São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Jogador que conversou nos últimos dias com o Feyenoord da Holanda e com times da Major League Soccer. Antes, havia sido sondado por uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento do futebol inglês e também fez tratativas com o Remo. Qual o seu grau de animação com o Jesse Lingard no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians ainda não conseguiu encontrar clube para Alex Santana, jogador cujo salário gira na casa dos 700 mil reais por mês. E o mais importante vem agora, o Timão tem apenas até terça-feira para encontrar um clube interessado no jogador. O fato de não ter disputado o campeonato estadual impede que ele seja transferido para outro time brasileiro depois dessa data. Prejuízo grande de um atleta que nem tem treinado com o restante do elenco. Desde que voltou do empréstimo do Grêmio no início dessa temporada, o Alex Santana foi avisado de que estava fora dos planos do técnico Dorival Júnior e tem treinado em horário separado. Jogador contratado em 2024, foi emprestado no ano passado para o Tricolor Gaúcho, com a camisa do Corinthians 37 jogos, 17 como titular, 2 gols e o título do Campeonato Paulista do ano passado. Tem contrato até dezembro de 2027. Com detalhe importante, o Alex Santana custou aos cofres alvinegros 2 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense. O que você, na condição de dirigente do Corinthians, faria com o Alex Santana? Aceitaria qualquer negócio para emprestá-lo, ainda que tivesse que arcar com 100% dos salários? Reintegraria o jogador ou continuaria pagando esse enorme salário sem que o atleta não fosse utilizado? Já usa o espaço para comentário, para opinar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre o patrocínio no Corinthians. O Timão que tentou fechar com a PicPay para transformar a empresa em seu novo name rights, desistiu do acordo, mas agora as partes conversam para que a PicPay se transforme em patrocinador. Num primeiro momento, a discussão foi pelo patrocínio Master, essa conversa deixou de existir a partir da renovação de contrato com a Esportes da Sorte. Agora, Corinthians e PicPay trabalham para que a empresa se torne parceira, ocupando espaço na manga. Havia um probleminha que precisaria ser superado. A PicPay, você sabe, é verde. E o Palmeiras, ou melhor, e o Corinthians não aceita nenhuma cor referente a seu rival, o Palmeiras. PicPay já concordou em usar, em caso de acordo com o Corinthians, um patrocínio preto e branco. Agora falta um acordo em relação à parte financeira. O clube e a PicPay tentam chegar a uma definição. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.